Todos, estou mais um dia para mais uma conversa sobre direito sucessório. Vamos falar sobre inventários. E inventários é quando a gente vai abrir um processo para regularizar a situação patrimonial referente àquela pessoa falecida. Quando a pessoa falece, imediatamente pelo princípio da sai-sine, vai o quê? Vai para os herdeiros. Os herdeiros, por uma ficção jurídica, eles passam a ser, adquirentes, vamos supor, daquela herança. Mas para isso, o código taxa, quem são esses herdeiros? Quem pode suceder aquela pessoa? E aí vai depender de uma circunstância de coisas, de se tem filhos, Então tem que se averiguar, era solteiro, era casado, tinha ascendentes, que são os pais. Então, a ordem vocacional, que a gente chama, que é a relação de quem vai suceder aquela pessoa que faleceu, está expressamente no nosso Código Civil, no artigo 1829. Ele elenca taxativamente. Só que aqui a gente vai tentar explicar, clarificar da melhor forma possível para que fique simples esse entendimento. Certo? Porque nessa ordem de vocação surgem várias dúvidas, certo? Então aqui eu vou ler o que diz o 1829 para a gente ver como é que tá no código, certo? E a partir daí eu vou fazer um esclarecimento e umas observações que vai tornar mais simples o entendimento desse artigo, certo? Então aqui, primeiro, o artigo 1829, deixa eu ver aqui que não estava no artigo 1800. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Inciso 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal de bens ou na separação obrigatória de bens. Então, isso aí é o inciso 1. Vamos lá. Quem são os descendentes? São os filhos, certo? Então, quando o código sempre ele traz descendentes, é os filhos. Quando ele vai trazer ascendente, a gente vai uma ordem superior, ou seja, são os pais, tá certo? Então, aqui, o primeiro a ser chamado exclui os demais, certo? Ou seja, se tiver o do inciso 1, não vai para o inciso 2. Isso é muito importante ser dito e ser lembrado. Porque se o inciso 1 existir, ou seja, se os filhos existirem, não vai para cima também, não vai ser chamado os pais. Às vezes diz assim, ele tem pais vivos e tem filhos. Como é que vai ficar? Não vai concorrer pais e filhos daquela pessoa. Certo? Vai o quê? Se tiver filhos, vai ser entre filhos e companheira ou esposa, certo? Aí vai ser dividido entre filhos e a esposa, ou o esposo e os filhos, Tá entendendo? Mas eles têm pais vivos ainda, mas não vai. Por quê? Porque exclui o outro inciso. Certo? Então, você vai observar, inciso 1 existe, pronto, você não vai mais para o inciso 2, certo? Agora, não existe descendentes, não existe filhos, vamos para os ascendentes, certo? Então, o ascendente só vai ser chamado, naquela ordem vocacional de sucessão, se não existirem filhos. E se existirem só a mulher, só a esposa, vai ser chamado os pais? Vai. Então, vai concorrer os pais com a esposa. Certo? Então, pais e esposas podem sim dividir uma herança daquele filho que faleceu. E se ele fosse casado ou vivesse em comunhão, em união estável, ele vai sim dividir essa herança com o companheiro ou a esposa, certo? Se não tiver filhos. Se tiver filhos, os pais não vão herdar, certo? Então,
Qual a outra observação? Vamos aqui destrinchar esse artigo, super importante. Descendentes e cônjuge ou companheiro, ascendente e o cônjuge companheiro, certo? Mas no meu exemplo não tem cônjuge e não tem tem cônjuge, mas ele não tem mais pais vivos, nem o pai nem a mãe, e ele não teve filhos ainda. Morreu, vamos supor, novo, antes de ser pai ou mãe. O cônjuge herda sozinho, por mais que ele tenha irmãos. Por mais que essa pessoa falecida tenha irmãos, se ele for casado, os irmãos não herdam, certo? Que é o quê? Colaterais, os irmãos só herdam, vamos supor. Gente, quando é que os irmãos herdam? O irmão daquela pessoa falecida herda. Se ele não tiver pais vivos, nem pai nem mãe, se ele não for casado e se ele não tiver filhos, vai para o irmão até os colaterais que a gente chama, né? Até o 4º grau, certo? E eu vou dar aqui um exemplo, uma observação que eu acabei de lembrar aqui também, que é importante sim, deixar bem aqui registrado. Por exemplo, essa pessoa não deixou nada. Ela não deixou filhos, ela não deixou pais e não era casada e nem vivia em união estável. Vai para os irmãos, certo? Certo. Se ele tinha 3 irmãos, 3. Um desses irmãos foi falecido, não vai apenas para os 2, certo? Vai apenas para os 2 se esse não tiver filhos. Confundi mais um pouco, né? Se ele tiver filhos, a cota dele vai ser dividida em 3, né? A cota dele vai ser dividida entre os filhos, certo? Só uma observação, que é a única exceção. Que aí ele vai herdar o que era do pai dele, só que vai ter que passar por isso tudo que eu tô falando, certo? Vai ter a questão, os descendentes e o cônjuge companheiro vai ser a primeira opção. Então, a lei, ela estabelece claramente lá, no inciso 1829 do Código Civil. Ele vai trazer, vamos ver se essa pessoa que faleceu, que também pode ser conhecido como decújo, que é o autor da herança, ele tinha filhos? Tinha. Então, a gente já exclui, a gente já não vai atrás dos pais. Se ele tinha companheiro, ele era casado, beleza, ele era casado, não tinha filhos, vai tudo pro cônjuge? Se ele não tiver pais, não vai tudo pro cônjuge, só vai tudo pro cônjuge ou companheira, se não tiver nem pais e nem filhos. Mas o que muita gente não entende é que pai e filho nunca concorrem. Por quê? Porque se tiver filho, o filho vai excluir a parte dos pais daquela pessoa. É isso que a gente tem que deixar bem claro no entendimento desse artigo 1829, certo? Então, a ordem de vocação sucessória, ela é importantíssima. Já a cota parte de cada um vai depender do quê? Vai depender da quantidade dos filhos, vai depender do regime jurídico que regeu aquele casamento, né, regime de bens daquele casamento ou daquela união estável, certo? Vai depender disso aí para poder ser a cota de cada um. Eu só estou aqui explicando a parte da vocação hereditária, ou seja, quem vai ser chamado a herdar a herança daquela pessoa que faleceu. Se não tiver essas pessoas que o 1829 elenca, vai para o Estado, que é chamado a herança vacante, ou seja, não foram encontrados, de acordo com esse artigo, herdeiros. Então, vai ser conhecido o Instituto da Herança Vacante. Vai para o Estado, né? Então, é isso. O 1829, ele elenca explicitamente as hipóteses, certo? Do artigo. Os bens são destinados, em primeiro lugar, aos herdeiros descendentes. Ou seja, uma observação. Eu tenho filhos, né? É a mesma coisa. Se
eu já faleço bem idosa. Eu tive 3 filhos, né? Então, a minha herança vai para quem? Vai para o meu cônjuge e vai para os meus 3 filhos. Mas um desses filhos é morto. Ele morreu antes de mim. Então, esse instituto é chamado, anota aí, de pré-morto. O que é um filho pré-morto? É um filho que morreu antes daquele inventário que ele fosse receber, antes daquela herança que ele fosse receber, ou melhor, ele é morto. Então, ele é pré-morto. Vai para quem a herança dele, que já é morto? Vai para quem? Vai para esses 2 irmãos? Não. Vai para os filhos dele, certo? Vai para os filhos dele, certo? Vai para a esposa dele também. Isso aqui é uma observação que precisa ser analisada com calma, com cautela. Vamos lá. Gente, o pré-morto, ele morreu antes dos pais. Então, os netos daquela pessoa, né? Ou seja, o filho daquela pessoa que estava morta. Eu vou explicar melhor aqui. Ó, vamos supor, essa pessoa foi aberto o inventário dela, certo? Foram lá atrás dos herdeiros dela. Ela deixou o cônjuge e ela deixou, nesse meu exemplo, 3 filhos. A herança dela vai pegar o cônjuge, vai ter a parte dele, da herança, e os 3 filhos. Só que um dos filhos já havia falecido. Ou seja, a relação dele, eu vou chamar quem? Alguém vai representar o filho? Sim. Se o filho tiver filhos, o filho pré-morto, esse aqui faleceu, ele só tem 2 filhos, esse que eu abri o inventário dele. E aí, pela ordem de vocação hereditária, eu tô puxando os filhos dele, certo? E aí eu constatei, um cônjuge, essa mulher faleceu, ela tem um esposo e ela deixou 3 filhos. Vai para os 2 filhos e vai para o cônjuge. Só que a parte do 3º filho, essa partezinha bem aqui, vai chamar se ele tem filhos. Vai representar ele, que a gente chama de direito de representação, certo? O direito de representação é porque a pessoa já tinha falecido, vai chamar. Como é que esses filhos deles vão herdar? Eles vão herdar a parte do pai dele, ou seja, vai ser dividido do cônjuge dele por 3 filhos. Por quê? Ele podia ter 10 filhos, esse que já tinha morrido antes do pai. Ele podia ter 10 filhos. Vai ser dividido para esses 10 filhos o que era dele, a parte dele, não a parte da herança desse aqui. Vai ser a parte que caberia a ele. A parte que caberia a ele vai ser dividida para os filhos dele. Por que que a esposa dele, se na época ele fosse casado, não vai ser chamada? Porque não existia mais. Ele já tinha morrido. Certo? Ele já tinha morrido. Agora, se o pai morreu em 2015, vou anotar bem aqui, mudando só um pouquinho o exemplo, só para diferenciar para você. Ele, a mesma hipótese, deixou um cônjuge e mais 3 filhos, certo? Esse filho morreu depois, ou seja, já estava aberta aqui a sucessão. A esposa dele vai ser chamada. Por quê? Porque ela estava com ele ainda quando esse morreu. Nesse meu primeiro exemplo, quando esse morreu, ela não já estava, porque ele já estava morto. Só quem vai herdar os filhos. Então, há uma diferença. Há uma importante diferença aí para ser mencionada e sempre lembrada e relembrada, certo? Então, o direito de representação. Então, aqui,
Quando eu estou falando de descendentes, eu estou falando de filhos, eu estou falando de netos. O neto, ele só herda se o pai dele tiver falecido, porque ele vai representar o pai dele. Nesse meu exemplo, uma pessoa faleceu, a esposa lá faleceu, ela deixou o decújos com 3 filhos, os herdeiros dela vai ser esse. Se esse aqui tiver falecido, vai ser chamado o quê? O neto dessa pessoa. Ou seja, eles são descendentes, descendente é para baixo. A gente vê o que está abaixo da pessoa. Ascendente é os pais, certo? Bisavós, essas coisas. Certo? É os ascendentes, é acima. Então, aqui, nesse exemplo, o exemplo aqui. O neto, ele vai herdar se um dos filhos estiver morto. Por quê? Se os 3 filhos estiverem vivos, não é chamado o neto, certo? É só numa previsão de quê? De que o descendente não esteja vivo, aí vai chamando o que pode representar aquele descendente que morreu, certo? Então, vamos lá. Ó, os bens são destinados, em primeiro lugar, aos herdeiros descendentes, né? Em primeiro lugar, né, na ordem vocacionária. É os filhos, os netos, os bisnetos, concorrendo com o quê? Com o cônjuge ou companheiro, certo? Em segundo lugar, são chamados herdeiros da linha ascendentes. Os pais, os avós, os bisavós. Se não tiver os avós, vai para os bisavós. Se não tiver os bisavós, não tem que ter nenhum dessa linha para o posterior suceder, certo? Concorrendo com o viúvo. Quando é que o viúvo, ou cônjuge ou companheiro herda só? Quando ele não tem nenhum descendente e nenhum ascendente, ele vai herdar só. Por mais que tenha na linha colateral, ou seja, na linha colateral são os irmãos. Se ele não tiver ascendente, não tiver descendentes e tiver irmãos, mesmo assim, ele vai herdar só o cônjuge ou companheiro, certo? Colateral, somente só, se você não tiver, vamos lá, descendentes, cônjuge ou companheiro e ascendentes. Aí você, colateral, vai ser chamado para suceder, para essa herança, certo? Se não tiver nada disso, descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro e colateral, vai para onde? Para o Estado, herança vacante, certo? Ou seja, não foram encontrados, de acordo com 1829 do Código Civil, herdeiros, certo? Então, eu quis clarificar um pouco esse artigo super importante, porque às vezes na prática gera uma pequena confusão, né? Herda com quem? Concorre ou não concorre? Ascendente só é chamado se não tiver descendente. Colateral só é chamado se não tiver nem os ascendentes e nem os descendentes. Ascendente só chama se não tiver nada de descendentes. Agora, quando eles são chamados, eles vão dividir com o cônjuge. O cônjuge, ele sempre vai herdar. E os filhos também, certo? Filho sempre herda. O cônjuge ou companheiro sempre vai herdar, em concorrência com eles. Os ascendentes só vão ser chamados se não existirem ascendentes. Se existirem só a esposa, o ascendente vai ser chamado? Pode ser chamado se não tiver descendente, certo? Então, resumir aí, tentei simplificar esse artigo, que ele é um dos primeiros para a gente consultar quando a gente vai fazer um inventário, né? Então, é bastante importante, importantíssimo. Ele sempre é mencionado, esse artigo, né? Que é a ordem lá de vocação hereditária, quem vai ser os herdeiros a ser chamados para aquele determinado inventário. E nos próximos vídeos, a gente vai explicar o que é a cota de cada um, como é que é dividido, né? Na prática, como não é, o que entra e o que não entra, certo? Então, o que eu queria deixar hoje, e também quem são os herdeiros legítimos, né? Herdeiros legítimos são aqueles chamados
pela lei, mas tem os herdeiros necessários. Esses herdeiros necessários, eles nunca podem ser excluídos, se eles existirem, de um inventário. Mas isso aí é tema para outros vídeos. Meu muito obrigada mais uma vez. Eu espero ter contribuído para o seu um melhor entendimento aí para você desse artigo tão importante nesse mundo dos inventários, nesse direito das sucessões. Meu muito obrigada mais um dia.